Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast em Foco deste sábado. E hoje nós iremos tratar de um assunto bastante importante, que é sobre a nova modalidade da CNH no Brasil, né? A gente sabe que teve aí uma mudança brusca, né, na nova CNH. Para você que está pretendendo tirar a sua primeira habilitação agora no ano de 2026, vem para cá assistir o nosso podcast em Foco, porque surgiram muitas dúvidas, informações desencontradas, as redes sociais propagando notícias e muita gente ainda sem saber como funciona essa nova modalidade, o que é que ainda é obrigatório, se você pode dar entrada sozinho, se precisa ou não de autoescola, como ficou a questão dos custos. Esse podcast é bastante importante para você que está pretendendo tirar a sua primeira habilitação. Então vem conosco que hoje nós estamos recebendo aqui o proprietário da Autoescola Santo Antônio, que entende muito sobre o tema, não é, Edilson? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Ele que vai conversar com a gente hoje, tirar todas as dúvidas para quem ainda não está, de fato, entendendo como funciona essas novas regras da CNH no Brasil. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Edilson. Bem, um prazer estar aqui com você, Francis, e principalmente podendo esclarecer isso à população, porque cada pessoa que vai na rede social faz um comentário, externa um ponto de vista e esquece de buscar realmente a informação lá na fonte, que é na Resolução 1020 do Conselho Nacional de Trânsito, onde traz de fato as informações que deve nortear esse programa, deve nortear o processo de habilitação atualmente, né? É disso, estamos no final do ano, início de ano, muita gente de férias, de recesso, muitos jovens de 18 anos ou pessoas com mais de 20, 40, enfim, procurando, né, as autoescolas para tirar a sua primeira habilitação. É um período bastante, né, que aumenta a demanda de pessoas querendo tirar sua habilitação, ter liberdade para pilotar sua moto, dirigir seu carro, viajar com mais tranquilidade. E agora, com essas novas regras da CNH no Brasil, as pessoas se perguntam, e aí, vou para a autoescola, abro o mesmo aplicativo no celular, por onde que eu começo? Pronto. O que é importante saber, Francis, o processo de habilitação, ele se dava no formato, vou tentar fazer aqui de uma forma bem resumida para todos, né? Antes era obrigatório que o candidato iniciasse pela autoescola, né? Fazia o cadastro, foto e biometria no Detran. Após isso, ele iria fazer os exames médicos, né? Curso teórico de 45 horas, e depois 20 horas práticas de carro e de moto. Esse era um formato padrão, né? E posterior a isso, ele faria o exame prático final. Resumindo, seria isso. O que mudou de fato? Bem, o que mudou é que o governo pegou o curso teórico, que tinha uma programação de 45 horas aulas teórica, e deixou a zero. Ou seja, não tem carga horária mínima para fazer o curso teórico hoje. Tá? Então, assim, ou você vai pela autoescola, e pode fazer o curso normalmente, se você assim desejar, buscar mais conhecimento, mais informação, se preparar melhor para a prova, ou você poderia, por exemplo, através do aplicativo, fazer o curso online. Porém, infelizmente, só abrindo as páginas do aplicativo já vai gerar o certificado, o que não prepara o aluno para a prova, porque ele deixou a carga horária de 45 horas a zero, mas a prova de legislação continua obrigatória. Então isso é muito importante que o usuário compreenda isso. O que é que mudou? Apenas a quantidade de aula, que não tem mais exigência de ser 45 horas. Pode ser agora 2 aulas, 4 aulas teóricas apenas, né? Mas ele tem que fazer o curso de legislação, a prova de legislação do Detran, normalmente e ser aprovado. Então esse é um ponto. Após essa aprovação, aí ele obrigatoriamente tem que fazer no mínimo 2 aulas de carro e 2 de moto. Tá? Então o papel da autoescola continua fundamental. Nós da Autoescola Santo Antônio estamos totalmente alinhado ao projeto, ao processo, não tem dificuldade quanto a isso. A gente já está trabalhando nesses moldes. Tá? O aluno que, porventura, venha fazer o seu curso pelo aplicativo, ele deve, na sequência, procurar uma autoescola de sua confiança, isso é muito importante, para realizar a continuidade do seu processo. O que precisa ficar claro para o usuário é que todas as taxas obrigatórias continuam existindo, porque essas taxas são prerrogativa dos governos de cada estado. Então as taxas continuam obrigatórias, então é uma parte do processo que ele tem que cumprir, né? Então assim, apenas foi reduzida a quantitativa de aula, curso teórico de 45, né, a 100 carga horária mínima, e o curso prático de 20 horas para 2 obrigatórias. A principal mudança foi essa. Essa nova modalidade, ela veio para facilitar o acesso das pessoas à nova a CNH, tirar sua primeira habilitação, ou simplesmente para organizar o processo, Edilson? Veja, o processo já existia uma organização desde 97 com
criação do Código de Trânsito Brasileiro, já existia um padrão de organização. O que acontece é que existia uma burocratização do processo, dado as exigências do próprio Conselho Nacional de Trânsito, que entendeu que existia uma exigência, vamos dizer assim, exorbitante, exagerada, e fez uma flexibilização, conforme foram os termos utilizados pelo ministro e pelos responsáveis pela resolução, flexibilizando o processo. Então isso tornou mais acessível, isso é um fato, não tem como negar isso à população. O processo de habilitação tornou-se mais acessível. Eu vou dar um exemplo para você. A primeira habilitação carro e moto, que custava anteriormente R$2.000, hoje está custando R$700, carro e moto. Então isso é uma realidade. Edilson, mas por que baixou? Porque houve a diminuição da carga horária obrigatória. Antes eu tinha que obrigatoriamente cumprir com o meu aluno 20 horas de carro, 20 horas de moto. Hoje eu sou só obrigado a cumprir 2. Agora, cada aluno tem um tempo. Você, a exemplo, Francis, foi aluna da Autoescola Santo Antônio. Isso. Você fez 20 horas de carro, 20 horas de moto. Você sabe o quanto é importante fazer as 20 horas aulas. No dia do exame, com toda essa carga horária, às vezes você fica tensa, fica nervosa, que é natural para um candidato que vai fazer um exame. Então, só 2 aulas é suficiente? Então, o próprio candidato deve se fazer essa pergunta. Só 2 horas práticas, para mim, é suficiente? Aí, se não for, você tem que contratar mais aulas. Para aquelas pessoas que já têm prática de direção veicular, claro, uma quantidade menor de aula resolve. Antes era proibido fazer menos aula. Agora é permitido. Então nós trabalhamos com um pacote de aula a partir de 2 até 20 horas ou mais, de acordo com a necessidade de cada usuário. Certo. E qual é a diferença entre a nova CNH e a CNH antiga, em termos de fiscalização, em termos de processo? Mudou alguma coisa ou continua igual? Para nós da Autoescola Santo Antônio, nós iremos trabalhar com o mesmo padrão de qualidade. Sim. Mesmo o governo não exigindo, por exemplo, curso teórico, nós iremos trabalhar com curso teórico. Salvo aquele candidato que entender que não é necessário para ele, e a gente não vai poder obrigar naturalmente. Mas nós iremos trabalhar com um programa de qualidade que sempre tivemos. Todos os nossos alunos farão nosso curso teórico, se assim desejarem. Nós vamos disponibilizar desta forma. Que é exatamente para a gente ter a consciência, para a gente ter a tranquilidade de estar prestando a você, usuário, tá, o melhor serviço, para a gente estar entregando a você um serviço de qualidade, principalmente pessoas conscientes, responsáveis, né, ao trânsito, à via pública. Isso é muito importante. Não podemos deixar de registrar que por ano morrem 35 mil pessoas em média por acidente de trânsito. E são as que vão a óbito. Se nós falarmos nas que ficam lesionadas, acamadas, com membros amputados. Com membros amputados, é um número exagerado. Então, assim, a gente realmente tem que ter essa responsabilidade. É muito importante a flexibilização, o acesso das pessoas? É claro que sim. Mas não pode deixar de considerar os pontos importantes, que é a qualidade do ensino no centro de formação. Como eu não tinha experiência nenhuma, apenas de sentar na direção com o carro desligado, não sabia nem para onde é que ia. Se não fosse a autoescola com as suas 20 horas aulas, eu não teria conseguido. E ainda reprovei por conta do nervosismo, Teve que repetir ainda, Tive que repetir. Com 2 aulas não se faz. Para quem não tem nada de prática, de direção, não tem. Eu acredito que não tem como ter êxito, porque é o mínimo, 20 aulas. É muito difícil alguém que não sabe dirigir 2 aulas. Não tem como. Tem que ter o bom senso. Tem que ter o bom senso. Eu paguei um valor, o governo disse que era outro. Disse, e realmente é, mas para quem não tem prática, não tem habilidade, né, tem que esticar um pouquinho as aulas, senão não aprende. É importante ressaltar que o governo faz a seguinte campanha. Flexibilizou, você vai no aplicativo e depois faz só 2 aulas e está tudo resolvido. Mas precisa ficar claro para a população que precisa pagar a taxa do Detran, precisa pagar psicólogo, precisa pagar médico e já entrou em vigor o exame antidrogas para a primeira habilitação. Primeiro, a partir de 2 de janeiro, certamente, agora já está sendo cobrado o exame antidrogas. Então, são 4 taxas que você vai pagar: Detran, psicólogo, médico, mais antidrogas, que vai chegar aí mais ou menos a R$800 só de taxa. Então, essa parte, realmente, o governo não observou, que seria um grande ganho para a população se o governo tirasse, por exemplo, as taxas. E isso não foi mexido. O principal não foi. Muita gente pensa que não tem que pagar mais as taxas, mas infelizmente tem que pagar as taxas do Detran. Edilson, além da CNH, da CNH social, também, além da CNH do Brasil, também tem a CNH social, que as pessoas confundem. Qual é a diferença de uma para outra e quem se encaixa tanto na CNH do Brasil como na CNH social? Bem, a CNH do Brasil é um programa nacional que o governo criou, mudando regras para que toda a população tenha acesso. Esse é um ponto.
Tá? A CNH Social é exemplo, vamos falar do governo do Piauí. Né? O governador Rafael Fonteles criou o programa CNH Social, do governo dele agora. Então, quem tem acesso? Ele criou ali, vamos dizer assim, parâmetros. As pessoas que estão no ensino médio, nas escolas técnicas ou no EJA. Nas cidades onde o trânsito é municipalizado. Então, assim, essas pessoas têm acesso. Fizeram seu cadastro, concorreram e têm acesso a essa CNH social do governo do estado, apenas da categoria A. Diga-se de passagem que é importante colocar isso. Só a categoria A. Então, esse público específico de ensino médio, técnico e do EJA tiveram através desse cadastro. Então, essas pessoas foram beneficiadas. Todo o restante da população, sem exceção, irão participar do CNH do Brasil, que é o modelo padrão para todo e qualquer cidadão. Certo. Já que estamos falando em CNH do Brasil, vamos falar, né, de autoescola. E você que pretende tirar a sua primeira habilitação, a Autoescola Santo Antônio está com turmas, né, turmas abertas de férias, nesse período de férias para você que está no seu recesso, está nas suas férias, está pretendendo tirar a sua primeira habilitação. Então você entra em contato com a Autoescola Santo Antônio, tá? Pelo 999 72 32 97, agenda uma visita, vai lá fazer sua matrícula e fazer as suas aulas práticas para você tornar-se um condutor, cidadão responsável no trânsito, aproveitar essa facilidade da nova CNH do Brasil, tá? E fazer aí as suas aulas teóricas na sua casa, no conforto do seu lar, e as aulas práticas com muita segurança e qualidade que só os instrutores da Autoescola Santo Antônio oferecem para você, tá bom? A Autoescola Santo Antônio, localizada aqui na Avenida Santo Antônio, não esqueça, tá bom? 999 72 32 97, unidades em Campo Maior, Barras e Castelo do Piauí. Seja você também mais um condutor cidadão. E lembrando que o Comercial R. Canuto está com muitas ofertas para você fazer a sua ceia de final de ano. A ceia de Natal já foi, agora tem, né, muita gente que também se prepara para fazer a ceia de virada de ano, ceia de Réveillon. E o Comercial R. Canuto está com ofertas imperdíveis para você. Além de tudo, sorteios, tá bom? A partir de R$60, se você não tiver tempo de ir até o Comercial R. Canuto, você manda só a foto da sua lista de compras e eles mandam entregar na sua casa, selecionam tudo que você tá precisando, você pode especificar alguma marca, eles selecionam direitinho, embalam e mandam deixar na sua casa, em qualquer bairro, a partir de R$60. O WhatsApp do R. Canuto é 994 360830, Comercial R. Canuto, Rua Antônio Cardoso de Oliveira, bairro Cidade Nova. E por aqui a gente continua o nosso podcast em foco deste sábado, início de ano, todo mundo já se preparando aí, né, para iniciar todas as atividades, mas tem muita gente que está de férias ainda. E aproveite para tirar a sua CNH, a sua primeira habilitação lá na Autoescola Santo Antônio. Estamos aqui recebendo o Edilson, que veio esclarecer muitas dúvidas para quem ainda, né, não está bem situado de que essa nova CNH do Brasil gerou uma polêmica, muitas dúvidas, o que pode, o que não pode, o que ainda é obrigatório. E você que tem essas dúvidas, assista o nosso podcast, compartilhe com os seus amigos que estão também já pretendendo, muita gente já está providenciando, vamos tirar a carteira, vamos junto, vamos, então providencia aí, compartilha esse podcast aí para os seus amigos que vão fazer aí esse grupo para tirar essa CNH enquanto estão de férias, e vem para cá assistir que o Edilson está trazendo aí muitas dicas e informações para tirar as suas dúvidas. E agora a gente vai saber de você, Edilson, se quem já fez o cadastro no aplicativo, se consegue realizar tudo sozinho de forma independente ou se ainda precisa de fato ir a uma autoescola. Sim, mesmo o candidato tendo iniciado o processo pelo aplicativo, ele está obrigado a fazer 2 horas práticas de carro e de moto. Isso precisa ser feito por uma autoescola ou por um instrutor. Então, nós estamos sim pronto, aguardando todas as pessoas que possam ter iniciado o seu processo pelo aplicativo para dar continuidade, prestando aquele serviço de qualidade que você conhece, com responsabilidade, entregando sempre o melhor para o nosso usuário. Certo. E a prova do Detran, né? Quem acha que a prova do Detran ainda continua da mesma forma, né? Não teve nenhuma diferença na questão da prova do Detran. Não, a única diferença que vai ter é que antes o candidato de 30 questões tinha que acertar 21. Vai ser alterada no modelo novo para de 30 questões, a partir de 20 vai estar aprovado, quando iniciar o modelo novo. A partir de agora de janeiro deve o sistema do Detran do Estado atualizar a prova, então vai ter essa exigência, essa pequena alteração. Mas o que é importante saber,
que o candidato precisa passar na prova de legislação. Isso não mudou. A prova de legislação continua obrigatória. Então é muito importante o candidato buscar conhecimento, buscar instrução. Por mais que você faça esse curso pelo aplicativo, é importante que seja um curso muito bem feito. Porque afinal de contas você vai estar ali seguindo regras que irão dar segurança à tua condução, à tua segurança pessoal e de todos que envolvem ali a via pública, ao trânsito como um todo. Afinal de contas, nós estamos falando de vidas, então é muito importante que haja essa responsabilidade. O candidato ele pode estudar sozinho pelo aplicativo ou, se preferir, ainda tem a opção de frequentar outra escola, Edilson? Sim, com certeza. E nós estamos lá para entregar o melhor trabalho possível, o melhor serviço possível. Iremos manter o nosso curso teórico como padrão, exatamente para disponibilizar ao usuário um trabalho de qualidade. Você que tem seu filho, que tem a sua filha, que quer essa pessoa, esse ser humano dirigindo ao trânsito com responsabilidade, pode trazer para a Autoescola Santo Antônio, que nós vamos continuar fazendo o curso teórico padrão, seguindo a carga horária, com a mesma responsabilidade de sempre. Afinal de contas, mudou as regras, mas o risco continua o mesmo. E com relação ao exame da baliza do Detran, continua também da mesma forma ou também teve alguma alteração? Baliza, igualmente a prova teórica, é uma prerrogativa necessária à habilitação. Então, você tem que fazer as aulas práticas, deve fazer as aulas práticas e ser submetido ao exame de baliza. Após a aprovação, será expedida a sua permissão para dirigir. Então, continua obrigatório o exame prático também. É de fundamental importância, Francis, a população compreender que o principal ponto de mudança das regras foi só o quantitativo de aula. Todo o restante continua normal. Você precisa passar na prova de legislação, você precisa passar no exame prático e para isso você só tem uma forma de passar, de ter êxito, estando preparado. É fazendo o máximo de treinamento possível. Certo. Edilson, quais são os principais erros que levam à reprovação da prova prática? Eu diria que as manias, os vícios, né? Desconsiderar a importância da sinalização com antecedência, deixar de dar seta com antecedência, dirigir com a mão no câmbio, não segurar corretamente o volante, manter o ato da direção veicular com o pé na embreagem. Então são pontos básicos, normalmente as manias, mas o principal deles é a tensão do dia do exame. O nervosismo realmente é o principal fator. Eu tenho um exemplo de alunos que são muito bons e no dia do exame eles tendem a ficar frágeis, nervosos, que é normal, cada pessoa reage de uma forma. Então assim, qual o principal remédio? Treino. Eu costumo dizer para meus alunos isso. Quanto mais insegurança você tem, mais você deve treinar. Porque você vai estar internalizando ali a tua condição de ser aprovado no próximo exame. Isso é muito importante. Tá bom. O nervosismo, realmente, tem gente que dirige há muito tempo, mas no dia parece que perdeu a prática. Esquece. Treme tudo. Fica tenso. Né? Fica tenso. Acontece muito isso. Tem que praticar mesmo. Edilson, com relação à nova CNH. Mudou, né? Baixou o preço. As mudanças de valores. Isso é verdade que baixou realmente o preço ou vai ficar a mesma coisa pela outra? Porque as pessoas se iludem assim. A CNH agora baixou 80%. Mas, de fato, como você disse, para quem não tem prática, que vai até uma autoescola, que precisa de 10, 15 ou 20 aulas, o preço tende a dar uma esticada também, né, Edilson? Olha, o que eu acho importante colocar, assim, eu disse para você que quem quer tirar carteira de carro e moto, hoje, categoria A, B, dá para fazer a R$700 as duas categorias, seguindo o padrão da nova resolução, que é 2 aulas de carro, 2 de moto. Ok? Para quem se insere nessas pessoas que têm uma prática de direção veicular satisfatória, que 2 aulas resolvam, houve uma diferença significativa do que era cobrado antes. Para aquelas pessoas que de fato precisam de mais aulas práticas, aí esse valor vai se ajustar de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, quem for tirar hoje só carro, eu consigo fazer talvez até R$450 só carro, dando custo teórico com tudo. Só moto, R$350. Baixou? Baixou. Porque eu sou obrigado a dar apenas 2 aulas de moto. A autoescola hoje só tem a obrigação de dar 2 aulas de moto para o aluno. Agora, essas 2 aulas são satisfatórias? Eu vou lhe dar um exemplo de mães que tiraram carteira comigo e já vieram matricular seus filhos. Sua filha, no caso. Edilson, eu quero no formato que eu tirei. E eu disse, eu estou à disposição para cumprir isso com a senhora. Pois pronto, eu quero do jeito que você fez comigo. Como é que eu fiz com a mãe e vou fazer com a filha? Ela fez o curso teórico completo, 20 horas de carro, 20 horas de moto. Por coincidência, a mãe não sabia dirigir, a filha também agora também não sabe moto, não sabe pilotar moto.
Como é que eu faço na autoescola? São 20 horas de moto. Isso em 15 anos de existência que nós temos, Francis. Você faz as 20 horas de moto. Se você tiver dificuldade, você pode treinar mais 5, mais 10, mais 15, mais 20 aulas. Não contabiliza a aula de moto. Você contratou 20, mas você pode fazer mais 20. Então eu tenho feito isso ao longo de 15 anos. Então, no caso, essa candidata que matriculou essa semana é a mesma situação. Ela disse, não sabe pilotar moto. Eu quero que você libere do mesmo jeito para ela treinar até ela ficar pronta. Tranquilo, será assim. Então, assim, boa parte das pessoas estão optando por fazer um quantitativo de aula maior, mesmo tendo essa possibilidade de redução de aula. É importante relatar. E isso é muito bom, que as pessoas reconhecem a necessidade de se autocapacitarem. Com certeza. Então, tem a opção de fazer as 2 aulas para quem acha que está confiante, mas o importante mesmo é se sentir seguro. Se sentir seguro. Né, esse é um fator e a gente está lá para contribuir, para orientar. E dentro do pacote das aulas práticas também vai ter o curso teórico, não é mais cobrado, mas não é mais exigido, mas a gente, por um padrão de qualidade, a gente vai continuar disponibilizando ao nosso cliente o curso teórico completo. Se a pessoa entender que não é necessário para ela, sem nenhum problema, mas será disponibilizado, porque quem participa do curso teórico, quando termina o curso, diz: eu fiz a melhor opção e cumpri todas as aulas, porque eu aprendi muito. E é importante, porque dirigir hoje não, sempre, dirigir sempre é muito importante, aquela questão do cuidado, da cautela, dirigir por você e pelo próximo. Então, essa é uma frase muito interessante que a gente escuta dos pais da gente lá atrás, né? A gente tem que dirigir pela gente e pelo outro, né? Isso. De uma certa forma, a direção defensiva nos coloca isso, da importância do zelo, do que está acontecendo à sua frente, atrás, à volta do veículo. E só consegue ter isso quem faz o curso, quem se prepara, quem tem responsabilidade. Eu costumo dizer que o bom cidadão nunca será um mau motorista. Porque as características são muito próximas, são muito parecidas. Então, aquele cidadão que respeita regras, que gosta de ser solícito, empático, né? Então, assim, que não é agressivo, no trânsito certamente terá as mesmas reações. Então, assim, a gente preza muito por aprimorar isso no cidadão e colocar na rua pessoas com o máximo de responsabilidade. Tá certo. E vamos de dica. Gente, a CVC Turismos está chegando em Campo Maior, agora nesse mês de janeiro, né? A CVC Turismos vai abrir as portas da sua agência para você, viajante, ou para você que quer se tornar um viajante, né? E procurar aí a CVC Turismos, encontrar os pacotes de viagens mais acessíveis, com segurança e tranquilidade, desde a sua partida até o destino, tá? São vários pacotes promocionais de inauguração que a CVC vai possibilitar para você não deixar de viajar nas suas férias, no seu próximo final de ano, e vai ser bom demais, tá bom? Mas já estamos trabalhando, a CVC já está trabalhando com vendas de pacotes, né? Pelo Instagram, você entra no @CVC Campo Maior e lá eles te dão opções de vários destinos turísticos de viagens com vários preços excelentes para você pagar no cartão, no Pix ou no boleto, tá? E são preços muito acessíveis. Visite o Instagram da CVC Campo Maior e se informe. E em breve você vai estar visitando também a loja física, né? Que vai muito em breve agora, nesse mês de janeiro, abrir suas portas aqui em Campo Maior. E a loja também que eu indico para você, que vende perfumes de qualidade com preços de 60%, 70% de desconto, é a Elba Perfumaria. Você que compra um perfume na sua revendedora, vai lá no Instagram da Elba, verificar os preços, com certeza, com este valor que você investe nos seus produtos, na loja da Elba você compra 2 ou mais, porque é barato de verdade. A mulher é vendedora de diamante, da Natura, o Boticário, e ela pega os produtos com preços acessíveis e por isso ela também revende com preços muito acessíveis para você, tá? Qual é o Instagram da Elba? @Elba_perfumaria, tá certo? @Elba_perfumaria. Você verifica nos stories todos os dias, tem produtos com promoções incríveis. E aí você entra no WhatsApp 981 10 1106, faz seus pedidos e ela manda deixar na sua casa em qualquer cidade do Piauí sem nenhuma taxa de entrega, tá certo? Não esqueça, Elba Perfumaria. E nós estamos aqui no podcast deste sábado, gente, falando do que é bom, CNH do Brasil. A nova modalidade da CNH foi reformulada aí pelo governo, está mais acessível para você que ainda não tirou a sua primeira habilitação, está pensando agora em fazer a sua
fazer o seu cadastro e procurar uma autoescola para fazer aí as suas aulas práticas. Você vem para cá assistir o nosso podcast, que o proprietário da Autoescola Santo Antônio está trazendo dicas, esclarecendo dúvidas, trazendo informações sobre o que mudou, o que ainda é obrigatório, quais são, né, as formas de você tirar a sua habilitação, ou estudando sozinho, ou aderindo ao curso teórico também da autoescola, já que não é mais obrigatório, mas a Autoescola Santo Antônio continua ofertando, e você assistindo o nosso podcast, você vai ficar esclarecido de todas as dúvidas que ainda permeiam muitas pessoas que ainda não sabem como se situar direito nessa questão da nova CNH. E aqui nesse podcast, o Edilson está esclarecendo muitas dúvidas e você vai ficar, sim, bem informado sobre a nova CNH do Brasil. Edilson, e quem vai agora no início do ano tirar a sua habilitação, qual é a dica que você dá na hora de procurar uma autoescola? Como qualquer serviço, você deve escolher pela qualidade. É muito importante que cada usuário, cada futuro condutor procure um serviço de confiança. Então procure uma autoescola da sua confiança, da sua preferência, mas o que é importante deixar claro, que a autoescola é um facilitador. Quando o candidato procura uma autoescola, a autoescola vai fazer todo o processo, direcionamento, acompanhamento de exames para o usuário. Então é um facilitador. Nunca vai deixar de existir a autoescola. Isso é um fato. Por mais que tenha se trabalhado por muito tempo, 4 meses, campanhas, a autoescola não é mais obrigatória. A autoescola não é obrigatória como um meio único, mas continua obrigatória. Por quê? Porque cada candidato tem que fazer pelo menos 2 aulas de carro e de moto. E qual é o meio? Autoescola ou instrutor? Então a autoescola continua. E nós continuaremos firmes e fortes. Inclusive aproveitando esta resolução nova, que agora tem essa previsão legal, vai ser permitido a autoescola comprar carro automático. E em breve a Autoescola Santo Antônio terá carro automático. Então eu só estou aguardando o posicionamento do Detran estadual em relação a como será a banca examinadora. Porque é interessante ter esse alinhamento. Vamos imaginar que eu compre carro automático e disponibilize para o meu aluno. Mas no dia do exame prático o Detran não tenha um carro automático para que ele faça o exame, ou não permita que eu faça no meu carro com o meu aluno, então não faz sentido eu fazer a aula se o exame não será feito no carro automático. Então eu estou aguardando essa dinâmica, como é que isso vai acontecer, para que em breve a gente possa estar dispondo para o nosso cliente carro automático também, então, como opção. Está sendo estudado pelo governo a possibilidade dos exames práticos também não serem somente em carro manual. Na verdade, já está disponibilizado na resolução 1020. Tá. Essa previsão já existe, Francis. Isso. O que está faltando? O que acontece? A resolução ela prevê essa situação, como tantas outras. Mas depende de que o Detran estadual, no caso do Piauí, cada estado faça isso no seu Detran, disponibiliza esse serviço. Qual vai ser o formato que o Detran do Piauí vai fazer? Nós estamos guardando a doutora Luana Barradas definir isso. Vai ser carro exclusivo do Detran? Essa resposta nós não temos ainda em plenitude. Vai ser permitido fazer no carro da autoescola? Vai ser permitido fazer o exame no carro do aluno? Por quê? Porque existem os critérios de segurança. Todo mundo fala do jeito que quer. A gente tem que falar as coisas com responsabilidade. Existem câmeras que fazem o acompanhamento do exame hoje. Então, para fazer no carro de qualquer pessoa, como é que essa câmera vai estar lá? Como é que ela vai ser instalada? Se for no carro da autoescola, como é que será esse formato? Eles vão instalar na hora? Tem um prazo? Vai ser permitido? Então, são perguntas que a gente não tem resposta ainda. Estamos aguardando o Detran se posicionar em relação a isso. O fato é que a resolução prevê. Se a resolução prevê o carro automático, nós podemos comprar a partir de agora, que antes a gente não podia. Tá? A resolução 789 de 2020 não tinha essa previsão legal. Hoje, na resolução 1020, da agora 1º de dezembro de 2025, pode. Então a gente vai adquirir. Vamos aumentar a frota, com certeza. Se vai facilitar, vai ter mais clientes. Se tem mais clientes, nós vamos estar preparados para te receber. Não tenha dúvida disso. Muito bem. Edilson, todas as autoescolas do Brasil, de Campo Maior, já estão funcionando nessa nova modalidade? Houve alguma dificuldade ou a adaptação foi rápida? Bem, algumas pessoas certamente relutaram em entender o processo, né? Eu busquei, tive em Brasília para compreender o momento, tive em audiências públicas lá na Câmara Federal para exatamente entender na fonte isso. Então, quando eu entendi que o processo de mudança iria acontecer, o que eu busquei? Me adequar ao processo. E a Autoescola Santo Antônio, nas suas 3 unidades, Campo Maior, Castelo do Piauí e Barras, está adequada ao CNH Brasil, no que diz respeito ao atendimento ao usuário.
todo e qualquer usuário que entender que deve fazer o processo de habilitação e quer se beneficiar dessa possibilidade do CNH Brasil, pode procurar a Autoescola Santo Antônio, que vai estar pronta para ela atender nesse formato. Lá nós vamos estar mostrando desde o plano que está dentro do CNH Brasil, que é a previsão de 2 aulas, ao plano normal, que fica a critério de cada usuário buscar o que melhor encaixa para a tua necessidade pessoal. Isso é importante. Ainda vou lhe dar um spoiler, viu? Anote. Vamos aumentar a frota e em breve Campo Maior terá mais um empreendimento com a nossa marca. Que bom, parabéns. Não vou adiantar ainda, só tem a ganhar. Não pense que a gente vai ficar acanhado no mercado, não. A gente vai inovar, a gente vai aumentar. É tá desse bom? jeito que progride. Pois deixa eu agora dar mais uma dica para você. Gente, a Ótica Matos está esperando você para fazer o seu check-up na sua visão, exames, consultas, né? E lembrando que você, a Ótica Matos, além de facilitar a sua consulta, você ainda poderá sair com seus óculos novos a partir de 40 minutos, tá? Achando que o grau aumentou, precisou trocar a lente. Eu quero viajar, eu tô achando que não vai dar tempo de trocar. Vai lá na Ótica Matos, em até 40 minutos, eles resolvem para você, tá certo? Você pode sair com seus óculos em até 40 minutos. Além disso, dispõe também de óculos de corrida, óculos esporte, relógios e muito mais, tá? Ótica Matos, Avenida José Paulino, né, a matriz lá em frente ao Colégio Alfabetoque, e a unidade 2 aqui em frente à Clínica Maior Medicina. Também temos unidades em Altos, Piripiri, Boqueirão do Piauí e José de Freitas. Faça já a sua consulta na Ótica Matos, porque tão importante quanto a sua imagem são os óculos que você usa. E a Abrante Engenharia é a empresa de energia solar que eu indico para você, né, que está pagando uma fatura altíssima para concessionária, está querendo utilizar seu ar-condicionado, climatizador, ventilador, seus eletrodomésticos com mais tranquilidade, confiança, sem medo da fatura, chegar no final do mês e você tomar um susto, achar que não vai poder pagar. Então, você aproveita essa luz, esse calor do sol, essa quintura, para produzir energia, sua energia própria, tá bom? Para transformar esse calor do sol em energia solar, em energia elétrica. O Raimundo Abreu vai na sua casa, né, faz aí o seu orçamento e certamente você vai contratar a Abrante Engenharia para instalar o sistema de energia solar na sua casa e ter aí mais tranquilidade para fazer uso dos seus eletrodomésticos. O contato do Raimundo Abreu é 9988 1495, tá bom, gente? Chama o Raimundo pelo 9988 1495. Você vai valorizar o seu imóvel e colaborar também com o meio ambiente, utilizando uma energia limpa e sustentável, tá bom? A Abrante Engenharia está localizada lá na Avenida do Contorno, no bairro Cidade Nova. E a gente por aqui continua o nosso podcast em foco de hoje, que está trazendo um assunto extremamente importante para você que está em dúvidas, né? Se começa agora o seu processo para tirar a sua habilitação ou se deixa mais para frente, não está sabendo direitinho, está com preguiça de ler todo aquele documento, né, que foi mostrado pelo governo aí nas redes sociais, ainda está com muitas dúvidas. Assista ao nosso podcast, que o Edilson está trazendo informações claras e diretas de como você se preparar para tirar a sua primeira habilitação, tá bom? Então vem com a gente, aproveita para compartilhar também e curtir o nosso episódio do podcast e enviar aí para você, para os seus colegas, seus grupos de amigos que ainda não têm habilitação e estão pensando em se reunir para tirar a primeira CNH juntos, tá? Assista o nosso podcast, que o Edilson está tirando muitas dúvidas aqui para você. Edilson, para quem está pensando em começar agora em janeiro, esse é um momento bom para tirar habilitação, porque muita gente está de férias, né? Esse é um momento de muita procura sempre, né? Dezembro, janeiro, pessoal de faculdade, pessoal que terminou o ensino médio, né? Eles buscam aproveitar esse momento de férias para iniciar o processo de habilitação. E a gente tem, inclusive, turmas de férias com esse aspecto, buscando atender esse público. Então, você que está de férias, seja da faculdade ou seja do colégio, pode procurar a Autoescola Santo Antônio, que a gente está lá à disposição para atender. Ou mesmo o pessoal do comércio, o trabalhador, a gente tem dinamismo de horário, inclusive para enquadrar a sua necessidade. Para que você não tenha problema no trabalho, a gente vai encaixar da melhor forma que possa te atender. E qual o conselho que você dá para quem se sente inseguro em dirigir, para quem ainda está com medo de entrar no processo de habilitação? A insegurança, o medo é inerente ao ser humano. Todos nós temos medos, né? O que eu costumo dizer? A gente não pode parar diante do medo. E eu, como ser humano, tenho meus medos. Sim. O que eu faço? Eu uso a energia que poderia ser potencializada a meus medos
para produzir mais, para buscar resultado. Então, o que eu aconselho a quem tem medos? Enfrentar. Buscar uma autoescola da sua confiança, fazer aula, treinar, se capacitar. O medo vai embora com a prática. Então, dirigir é exercício. Se você tirar a habilitação e guardar 5, 10 anos sem dirigir, quando você for novamente dirigir, dificilmente você vai estar bem. Você vai estar muito parada no tempo, vai estar com muita dificuldade. Então, você precisa estar exercitando. Então, quem tem medo, se você já está dirigindo, está habilitada, mas tem medo de dirigir, procura uma autoescola, um profissional, um instrutor, vá se capacitar, treinar mais, desenvolver e resolver. Se você não está habilitado ainda e quer tirar a habilitação, mas tem medo, tá? Você procura uma autoescola de confiança e vai perder esse medo trabalhando, dirigindo, treinando. Eu tenho exemplos, por exemplo, de pessoas com 68 anos, 70 anos. Inclusive está no Instagram da autoescola uma senhora de Castelo do Piauí que emociona a gente. Ela tinha um carro, dirigia com dificuldade, ou queria dirigir, não tinha quem a orientasse corretamente, fez conosco o processo de habilitação e inclusive gravou para a gente tratando disso, das dificuldades que ela tinha e da emoção de estar habilitada. Quando a gente imagina que fez parte desse processo, a gente fica feliz junto com ela, porque é gratificante você saber que contribuiu com o processo. E diga-se de passagem, nós temos uma equipe top. Você passou por lá, desde o atendimento das meninas, Sim. aos instrutores que vestem a camisa, estão conosco. E eu não tenho dúvida que esse é um resultado muito bom. E quem ganha é o nosso cliente, é o nosso usuário recebendo o melhor serviço. Essa é uma meta que a gente persegue diariamente, entregar o melhor. Com certeza. Agora eu queria que você falasse um pouquinho da autoescola, que era para, no início do nosso podcast, eu queria que você já fizesse a abertura falando um pouquinho da autoescola, mas a gente pode finalizar, né, você dizendo há quanto tempo a autoescola está no mercado, porque é uma autoescola de referência na cidade e também na região dos Carnaubais. Eu queria que você falasse um pouco da trajetória sua como proprietário, né, e da autoescola Santo Antônio em si. Francis, a autoescola Santo Antônio surgiu há 15 anos, né? Eu iniciei a atividade. Lembrando que eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 12, 13 anos em supermercado, sacolando produtos para ganhar ali um valorzinho para comer o sanduíche com amigos, final de semana, que meu pai muito pobre, trabalhador rural, né? E aí eu comecei a fazer faculdade, comecei a ser seletista do estado, passei no seletivo do estado, fui classificado, inclusive, aprovado no concurso de professor de geografia para Jatobá. Na época a remuneração não era das melhores. E eu tive esse desejo de empreender. Né? Então, assim, trabalhei um tempo no Bradesco. E aí fui me aperfeiçoando nesse segmento. Estagiei no INSS. Então, fui aprendendo a lidar com o público. E eu fui entendendo que eu tinha essa necessidade de ter contato com as pessoas. Então, ao trabalhar no Bradesco, encontrei uma pessoa que decidimos casar e o banco não via com bons olhos, duas pessoas na mesma agência, e terminou que eu saí do Bradesco e coloquei uma corretora de seguros ligada ao banco, mas fora da agência. E foi meu primeiro empreendimento. A corretora está fazendo agora 20 anos, né? E na sequência eu senti a necessidade de ter um outro negócio, porque a corretora só não me preenchia. Porque eu vivia muito fechado numa sala como essa e tal. Então eu gostava de contato com pessoas. Então veio a ideia de montar um outro negócio. Quando eu pesquisei na época, em 2008, em Campo Maior, só tinha uma autoescola, existia uma carência. E eu senti que era um mercado promissor. E eu comecei com a cara e a coragem, como se diz, como todo empreendedor começa, vendendo meu carro, transformando num carro da autoescola, vendendo o carro da minha esposa, financiando para levantar dinheiro para montar a estrutura. E meu cunhado me emprestou uma moto, me vendeu um carro fiado. E eu iniciei o processo de habilitação do Centro de Formação de Condutores. Nessa época, foi assim que a autoescola iniciou. E de lá para cá a gente tem se dedicado muito. E empreendedorismo é algo que exige dedicação, foco. Né? Tem aqui o enfoque na minha frente, precisa ter foco. Né? Se você não tiver determinação, acreditar que é possível, não vai dar certo. Precisa acreditar, precisa buscar. Precisa acordar antes dos vizinhos. Precisa chegar depois que eles dormem. Isso é muito comum para o empreendedor. Os vizinhos não sabem da tua vida, não sabem onde é que tu tá. Mas quando tu compra um carro a mais, ele observa. Um amigo fala. Não se deixa abalar por isso. Verdade. Por essas críticas eu já passei. Então, assim, quando eu resolvi criar a Autoescola Santo Antônio, a gente tinha um propósito. Era criar a melhor marca de autoescola.
tá? Criar a melhor marca de autoescola, entregando o melhor serviço. E a gente tem se dedicado todo dia. E agora, com esse processo de mudança que vem acontecendo nos últimos meses, só vem me fortalecer no entendimento que quem entregou 15 anos o melhor serviço, certamente será referência agora num processo de mudança. E eu vou estar aqui para inovar todo dia, entregar o melhor serviço para o meu usuário. Eu não tenho dúvida disso. Então, muito confiante, acreditando que vamos aumentar a demanda, vamos aumentar a nossa frota, vamos investir em novos negócios vinculados, ligados, não é no mesmo segmento, mas é muito próximo. Conforme eu dei um spoiler aqui para você agora, vai ter, e não tenho dúvida nenhuma que será um sucesso essa nova etapa, e a gente vai estar aqui para estar construindo, colaborando com o povo de Campo Maior e de todo o território dos Carnaubais, tá? Uma parte de Cocais, que eu atendo até Nossa Senhora dos Remédios, temos amigos por lá, e eu me orgulho em dizer, estou aqui ao vivo, num podcast, e eu tenho certeza que por onde a Autoescola Santo Antônio passou, não vai existir um cidadão que diga que foi enganado. Nenhum que foi enganado, que teve danos porque a gente não cumpriu. Isso não acontece. Se acontecer, me procure que eu resolvo. Não tem essa possibilidade. Então, assim, quem entregou ao longo de 15 anos um trabalho de responsabilidade, cumprindo com seu cliente, sendo claro, que é uma característica minha, tá? Ser direto com minhas coisas, com responsabilidade, eu não tenho dúvida que esse será apenas um momento novo e que a gente vai estar prontos, toda a equipe vamos estar prontos para encarar, enfrentar e entregar o melhor serviço ao nosso povo. Com certeza, e o Podcast em Foco deseja sucesso cada vez mais, né, no seu empreendimento Autoescola Santo Antônio, no seu novo empreendimento. E você que está nos assistindo, continue acompanhando os nossos podcasts, continue acompanhando o Campo Maior em Foco, que eu fiquei com curiosidade para saber o que vem de bom, né? Vindo da Autoescola Santo Antônio tem que ser coisa boa, né, para Campo Maior. Não tenha dúvida que será coisa boa. A gente vai disponibilizar mais um serviço para Campo Maior, mais uma atividade em que algumas pessoas precisam e tem essa carência, eu vejo que tem. Né? Então, assim, a gente em breve vai estar anunciando, que de repente vai ser aqui, né? no Enfoco, não sei. Né? De repente fazer uma campanha para as pessoas conhecerem. Mas o fato é que a gente está aqui muito confiante. Eu entendo que quem inova, quem acredita e quem se determina a fazer, não tem desafio grande que assuste, não. A gente vai conseguir sim chegar aonde a gente sonha, onde a gente deseja, não tenho dúvida nenhuma disso. Sem dúvidas. E finalizando aqui o nosso podcast, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os futuros condutores, para quem está nos assistindo, aonde encontrar a Autoescola Santo Antônio. Pronto. Onde encontrar? Em Campo Maior, na Avenida Santo Antônio, aqui em frente à Skin. Hoje, do lado da Saican, da Caixa d'Água, como muitos conhecem, aqui na Avenida Santo Antônio. Em Barras, você vai encontrar a Autoescola Santo Antônio, em frente ao ginásio poliesportivo, saída para a Batalha, na Avenida JK, e em Castelo do Piauí, na Antonino Freire, na entrada da cidade, logo após o portal de entrada. Então, nós estamos com as 3 unidades nessas 3 cidades, Campo Maior, Castelo e Barras. E o usuário que pretende tirar a habilitação, procure uma autoescola de sua confiança. Isso é muito importante. E quando você chegar na autoescola, procure sobre prazos, sobre valores, informações claras. É assim que a gente trabalha. E é importante que o usuário tenha esse entendimento. Né? Desejar aqui um 2026 para todos de muita saúde, de muita paz, de compreensão, e que no trânsito as pessoas entendam. O processo mudou, as regras mudaram, mas tem algo que não pode mudar. A responsabilidade ao dirigir. A segurança, isso não pode mudar. Afinal de contas, isso vai interferir diretamente à nossa segurança e de todos que estão à nossa volta. Então é muito importante que haja esse entendimento. Tá? Aproveitem a flexibilização. Os preços baixaram de acordo com a quantidade de aulas. Sim, baixou. Está à disposição de todos. Mas prezem pela qualidade. Façam curso com muita atenção. Tirem as dúvidas. Procure alguém para auxiliar, para que você realmente tenha um ensino de qualidade, porque o preço é muito caro quando você não segue as regras. Às vezes é pago com a vida. Verdade. E isso não pode deixar de ser colocado nunca. Né? O que temos mais importante é a vida. Né? Então, muito obrigado pela oportunidade.
que 2026 seja de muito sucesso para todos. Amém. E eu queria agradecer você por ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui esclarecer dúvidas tão importantes para quem está ainda, né, meio desnorteado aí com relação à nova CNH do Brasil. Eu acredito que muita gente que assistiu ou que vai assistir a nossa entrevista, porque ela fica disponível, né, no nosso canal. E aí você que ligou a tela agora, já está no finalzinho, pode voltar aqui na linhazinha assistir a entrevista na íntegra. Uma entrevista bastante rica em detalhes e informações para você que ainda está com algumas dúvidas sobre o processo dessa nova modalidade da CNH do Brasil. Assista o nosso podcast. O Edilson deu bastante informações, né, bem necessárias para você não se perder, para você saber que realmente baixou o preço, mas você ainda precisa ir a uma autoescola para concluir o seu processo de habilitação. Não esqueça, tá bom, gente? Assista ao nosso podcast, compartilhe se você gostou desse episódio, né? Se inscreva no nosso canal e feliz ano novo para você que nos assistiu durante, né, a nossa temporada de 2025. Convido você a continuar assistindo também os nossos podcasts agora no ano de 2026, que seja um ano promissor, cheio de saúde, prosperidade para todos nós. Obrigada mais uma vez pela sua... Prazer. Tá bom? Muito sucesso aí no seu novo empreendimento. Vai dar certo. Que a Autoescola Santo Antônio continue aí sendo referência na cidade de Campo Maior. E você que ainda não se decidiu, vá, que a Autoescola está com matrículas abertas e turmas para esse período de férias. Não deixe para amanhã o que você pode conquistar hoje. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Abraço.